Olá, meu nome é Nayara e eu curso Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Unesp de Araraquara. Hoje eu vou mostrar a vocês uma das áreas de aplicação do curso através de um experimento muito interessante. Bom, vamos começar? Primeiramente, em quais áreas o engenheiro de bioprocessos e biotecnologia pode atuar? Vamos a alguns exemplos. Este profissional pode atuar na área da saúde, no desenvolvimento de novos fármacos. Pode trabalhar também no setor ambiental, com o tratamento e reaproveitamento de resíduos. Pode atuar no desenvolvimento de alimentos que são geneticamente modificados, os famosos transgênicos, ou ainda com alimentos que necessitam de micro-organismos para sua produção. Outro setor de atuação é o de biocombustíveis, na produção de etanol de primeira, segunda e terceira geração. O experimento que eu vou apresentar a vocês compreende principalmente o setor de alimentos. Vocês sabiam que cerca de 40% da população brasileira é intolerante à lactose, o açúcar do leite? Pensando nisso, propusemos produzir a enzima lactase, a qual se encontra deficiente nos intolerantes. Para isso, nós utilizamos o Lactobacillus acidophilus, um micro-organismo que produz a enzima lactase em quantidade significativa na presença de lactose. Essa enzima é responsável pela quebra da lactose em glicose mais galactose. Quanto ao crescimento do micro-organismo, nossa proposta foi utilizar o soro do leite, um resíduo das indústrias de laticínios bastante prejudicial ao meio ambiente quando descartado indevidamente. A ideia é interessante, visto que reaproveitamos o resíduo e assim teve-se a vantagem econômica e ambiental. Então vamos ao experimento? É importante pontuar que todos os materiais e meios foram autoclavados, ou seja, submetidos a alta temperatura, a fim de impossibilitar quaisquer contaminações. A gente está ressuspendendo as células. Por que a gente está fazendo isso? Para fazer o pré-inóculo. Por que a gente faz o pré-inóculo, Zé? Para preparar as células de forma com que elas não tenham um choque osmótico pela diferença de meio onde ela está e o meio onde ela vai estar depois durante o cultivo. Entendi. Então, a gente precisa fazer com que as células se acostumem com o meio. Exatamente. A gente consegue perceber que conseguimos dissolver a cápsula, só que agora a gente vai agitar para que se dissolva ainda mais, certo? Vou colocar nesse equipamento que chama Vortex, a gente conseguir uma maior agitação para dissolver mais as células aqui dentro. Posicionar o meio, no Airlay estéreo para a gente fazer o pré-inóculo dessas células. Então a gente vai usar 20 ml do meio de cultura, MRS, e adicionar meio ml da suspensão de células. A gente vai adicionar as células no nosso meio. Células adicionadas no nosso meio, a gente vai vedar a entrada para que o ambiente continue estéreo lá dentro. A gente vai adicionar as células no nosso meio. Células adicionadas no nosso meio, a gente vai vedar a entrada para que o ambiente continue estéreo lá dentro. No fluxo laminar, Zé? Então, o intuito de usar o fluxo é exatamente trabalhar num ambiente estéreo, evitar contaminações de outros micro-organismos para que a gente tenha só o cultivo da célula desejada, que no nosso caso é o lactobacillus. Depois do soro do leite e do meio já estarem esterilizados, a gente está colocando o meio, que é o MRS, no soro do leite, conforme as proporções que a gente tinha determinado, que é 1:1, 1:2 e 1:3.
Agora a gente está fazendo as diluições que a gente propôs, que é 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, de soro, de leite e de meio, MRS. Para que a gente está fazendo isso? Justamente para a gente corrigir o pH, porque o Lactobacillus acidophilus, ele cresce bem em pH 5,5. Então a gente vai checar se está em pH 5,5 e se não tiver, a gente vai corrigir esse pH. Medir o pH das diferentes soluções com diluições de meio e soro do leite, 1 para 1, 1 para 2 e 1 para 3. Agora a gente vai medir o pH para a solução 1 para 1, que é um de meio e um de soro de leite. E a gente tem um pH 5,91. A gente só vai esperar estabilizar. Agora a gente vai medir o pH da solução de meio, 1 para 2, 1 de meio e 2 de soro do leite. E por último, medir o pH da solução 1 para 3, onde a gente tem uma parcela 1 do meio de cultura e 3 da solução do soro. Aí a gente percebe que quanto maior a quantidade de soro nas soluções, mais ácida fica, e os pHs das três soluções estão dentro da faixa de pH aceitável para o cultivo. A gente colocou as nossas células que estão no meio nessa incubadora com agitação, e ela vai ficar aí durante 24 horas para elas crescerem. Aí elas estão a 37 graus aí dentro e a 120 RPM. Após o período de 24 horas, analisamos o pré-inóculo e percebemos que houve o crescimento do micro-organismo. Para mensurar esse crescimento, nós utilizamos o espectrofotômetro, que a 660 nanômetros de comprimento de onda nos dá a densidade óptica. A densidade óptica é um valor que indica o quanto de células se encontram no meio. Os resultados obtidos da duplicata que fizemos foram DO de 0,7 e 0,72. Foi neste momento que fizemos a seguinte pergunta: qual volume de pré-inóculo deve ser colocado nos meios? Para isso, nós fizemos um cálculo bem simples, utilizando a relação concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Estipulamos para o nosso inóculo uma densidade óptica inicial de 0,2 e foi assim, substituindo os dados e resolvendo a equação, que determinamos o volume de pré-inóculo. Após outras 24 horas de cultivo, foi realizada uma análise qualitativa para verificar se a lactase havia sido produzida. Para isso, os demais integrantes da nossa equipe utilizaram como estratégia a cromatografia. A partir do equipamento que permite a análise por cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, inserimos uma amostra diluída do nosso cultivo. O software analisou a amostra e, a partir de curvas padrões da lactose, glicose e galactose, foi possível verificar a presença ou ausência da enzima lactase. A nossa amostra apresentou as curvas da glicose e galactose com maior pico que inicialmente, ou seja, após o cultivo, as quantidades desses açúcares aumentaram, evidenciando que houve a quebra da lactose e levando à conclusão de que o nosso projeto foi bem sucedido. Se você ficou com alguma dúvida sobre o experimento ou quer saber mais sobre o curso, entre em contato com a gente. Muito obrigado pela sua atenção!